eu quero pôr no ar. Aí o cara da Secom, que eu não me lembro mais quem era na época, me ligou. Disse, "Nobre, de onde é que você pegou aí esse programa?" Eu digo, não, rapaz, é um cara imitando o Lula. Mas era perfeição. Mas vamos ver o próprio Lula hoje na Vamos ver, Lula. Indonésia, que ele está a caminho da Malásia para uma reunião de cúpula dos países do Sim. Sudeste Asiático, mas ele passou pela Indonésia, foi recebido pelo presidente e tudo. E aí vejamos o que o Lula disse. Vamos ver, Lula. Nós queremos comércio livre. E Não, não mais era ainda, essa. por isso, presidente, É o do Lula eu lhe presidente. desejo toda É a o do Você é sorte. Lula candidato. presidente. Esse aí Eu é o quero lhe dizer que eu segundo, vou completar Alice. 80 anos. Suspensa esse. Ah, sim. Ok. Pois é. Precipitação nossa, precipitação nossa. Vai, cadê Por isso, Lula? presidente, Vai. eu lhe desejo Diz. toda a sorte do mundo. Eu quero lhe dizer que eu vou completar 80 anos. Mas pode ter certeza que eu estou com a mesma energia de quando eu tinha 30 anos de idade. E vou disputar. Vou disputar um quarto mandato no Brasil. Aí. Vou disputar um Cadê? quarto mandato no Pera Brasil. aí. Então, eu estou lhe dizendo isso porque nós ainda vamos nos encontrar muitas vezes. Pois é. Aí você diz, qual é a novidade? Ultimamente o Lula tem dito isso. Não, ele tem sempre feito ali a ressalva. Olha, se a saúde me permitir, embora eu esteja com o vigor de um jovem de 30 anos, não sei o quê, ele já vem Claro. castrando essa pequena observação em relação à saúde há algum tempo. Mas essa é a primeira vez que, pelo menos lá fora, para o mundo, Lula foi comunicar ao mundo. Isso me lembra uma outra história que depois eu vou contar. Foi comunicado ao mundo. Atenção, estou aproveitando essa viagem à Indonésia para comunicar ao mundo, aos interessados, que eu serei candidato. Ele não acha que poderei ser, não tem poderei ser, não tem ser saúde permitir, nada. Eu serei candidato. É a grande diferença dessa declaração de hoje para a passada. Mas isso me lembra, sabe o quê? Me lembra durante a Segunda Guerra Mundial. Eu ainda não tinha nascido, antes que me venham com insinuações malévolas a respeito da minha idade. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, a Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco, de onde eu sou, de onde Lula é, só que eu nasci no Recife, Lula em Garanhuns, no distrito de Garanhuns. A Rádio Jornal do Comércio foi acidentalmente ouvida num país lá do, não sei se do leste europeu, mas não sei se foi Tchecoslováquia, um ouvinte, um brasileiro que estava lá sintonizando a rádio para ver notícias sobre a Segunda Guerra, não sei o quê, ouviu a Rádio Jornal do Comércio na sua programação normal, transmitida para Recife e arredores. E escreveu para a Rádio Jornal do Comércio: Olha, eu vi vocês aqui. Aí a Rádio Jornal do Comércio adotou um slogan que a partir daí usa, eu acho que ainda usa hoje. Mas um slogan que ficou famoso, que era Rádio Jornal do Comércio, Pernambuco falando para o mundo. Pois é, é Falando para o Lula mundo. Pernambuco falando falando para para o o mundo. mundo. Mas Falando, se não é você legal? não Pernambuco falando para o subestime mundo? a Rádio Comércio, porque ela falava para o mundo, Rádio Jornal não do Comércio, subestime. não é da sua geração, Hugo, embora ela exista e continue lá, e líder de audiência, parece. Mas, enfim, Rádio Jornal do Comércio, Pernambuco falando para o mundo. Não se teve mais notícias depois se algum outro brasileiro, em alguma outra parte do mundo, ouviu o Rádio Jornal do Comércio. Deve ter acontecido. Mas não se viu, mas bastou. A partir daí, Rádio Jornal do Comércio, Pernambuco falando para o mundo. Porque o Pernambuco, e principalmente os pernambucanos, claro, são pessoas muito modestas, Muito entendeu? modestos, eu Muito percebo. modestas. Nós temos lá, quer dizer, Recife é um lugar onde o rio Capibaribe se encontra com o Beberibe e Claro, formam o Oceano Atlântico. é Formam o isso. Oceano Atlântico. É Quer dizer, dali. são É pretensões, exatamente dali. são pretensões modestas. Então, Pernambuco falando para o mundo, ou um pernambucano como Lula falando para o mundo, é uma coisa natural.
Agora, É uma coisa natural. Vem cá, e mas o olha, Lula ele falou mais aí, né? Nesse não, ele mesmo falou mais, mas evento. antes Ele não dele, falou só antes, você antes, candidato. não, mas antes dele falar das coisas que podem eventualmente irritar o Trump, coisas que o Trump talvez não gostasse que o Lula dissesse, e o Trump e o Lula têm encontro marcado Na lá Malásia. na Malásia no próximo domingo. Só que o horário de lá é mais bem adiantado, pode ser no São horário de 11 cá horas no sábado. adiante. E aqui então nós É. saberemos no sábado à noite, uma coisa Não, desse lá tipo. seria, sei lá, na Ou antes. segunda, aqui seria domingo ainda. É Não, tipo isso. Se for numa aqui, segunda lá, aqui ó, são 11 horas atrás. não, é no Então, domingo lá, aqui né, sábado. aqui Aqui seria não é sábado? sábado. Então Exatamente. será no sábado no nosso horário. E aí ele disse algumas coisas, mas antes de mostrar o que ele disse, eu queria só acrescentar uma coisa em relação a Lula comunicando ao mundo que será candidato pela mais um mandato, seria o quarto mandato, se ele caso ele se eleja. Que é o seguinte, rapaz, lembra, foi até um dia desse, até maio ou até depois de maio deste ano, em que ainda tinha gente para coleguinha para burro que ele escrevia: não, o Lula não vai ser candidato, seja pela idade, seja pela sua mensagem já muito gasta, seja por não ter chance, seja porque está no fundo do poço, não sei o quê. Olha, não é me acabando de nada, não. Mas você tem que lembrar algumas coisas. No início do ano, ou foi no final do ano passado, eu já dizia: o Lula vai ser candidato, claro, a não ser que a saúde o impedisse. Lula vai ser candidato por uma razão muito simples. Ele sabe que não haverá ninguém capaz de defender melhor o seu governo do que ele mesmo. Então, para ganhar ou para perder, ele será candidato, sim. Não tem outro capaz de defender melhor o governo dele, e ele sabe disso, e ele se preocupa com isso. Então, indicar um outro nome, tá vendo? Fugiu do pau. E sabe que não vai ganhar mesmo. Aí inventou essa desculpinha qualquer e lançou um outro candidato. Não, ele gosta de eleição. Aliás, se não gostasse, não teria disputado tantas eleições na vida. Desde ele gosta, 1989. esse gosta. Gosta. E perde ou ganha. Isso é normal da eleição. E assim, é normal em qualquer eleição. E assim, todas as eleições presidenciais do fim da ditadura para cá, ou seja, de 89 para cá, todas se fizeram com a participação direta dele, seja como candidato, ou seja, apoiando outro candidato. Foi ele, depois de se eleger, se reeleger, que aí não podia mais ir para o terceiro mandato consecutivo, lançou a Dilma. Elegeu E Dilma, ajudou a venceu. Dilma a se eleger duas vezes. E Pois não é. voltou em 2018 porque estava preso. E aí abriu espaço para o seu Bolsonaro. Aí Em fica também primeiro os. nas pesquisas, ele estava na época, né? Quando ele foi É, preso, tá, ele estava em primeiro nas final de pesquisas. agosto de 2018, preso, encarcerado lá no prédio da Polícia Federal em Curitiba, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva liderava todas as pesquisas. Bolsonaro vinha em segundo, a bastante distância dele. Aí outra coisa que se fala, mas quando foi agora, ó, em 2002, ganhou por um tiquinho de nada. Gente, 2002, o Bolsonaro era o presidente. Nenhum presidente até então, candidato à reeleição, havia perdido. Nenhum. O Bolsonaro foi o primeiro. Vai amargar isso pro Muito resto da competente. vida. Entendeu? Com a máquina pública na mão, com tudo, com apoio de partidos, Pois com o é. Centrão já satisfeito, porque tinha herdado o comando ali do orçamento da União dentro do Congresso, e o cara ganhou, e o Lula se elegeu por uma diferença minúscula de 50,9 a 49,1. Foi a eleição mais apertada desde a primeira eleição para presidente da República, depois do fim da ditadura.
Pois é. Teve eleições mais folgadas? Teve, meu Deus. Fernando Henrique Cardoso, 2 vezes seguidas, 94, 98, derrotou Lula no primeiro turno, montado no Plano Real, na forma do Plano Real, que tinha domesticado ali a inflação, etc e tal, papapá. Não teve nem segundo turno. Lula não, Lula se elegeu todas as vezes em segundo turno, mas com diferenças muito satisfatórias. Veja aqui, só para terminar esse negócio aqui. Em 2002, quando ele se elege pela primeira vez, eu vou dizer só em números redondos, ele teve, no segundo turno, sempre é segundo turno, 61% dos votos contra 38% de Serra, que era o candidato do PSDB, que tinha sido ministro do Fernando Henrique. Em 2006, Lula contra Geraldo Alckmin. No segundo turno, Lula 60%, 61%, era 60,8%. Alckmin, 39%. Dilma ganhou, se elegeu, indicada por Lula em 2010, com 56% dos votos, contra 43% de Serra, de novo. E Dilma se elegeu, aí já mais apertado, mas se elegeu em 2014, se reelegeu com 51%, contra 48% do Aécio Neves. Tinha sido governador de Minas 2 vezes. Então é assim. É assim. Eu acho que essa eleição, quando a gente diz vai ser uma eleição apertada, vai. Cada vez as eleições se tornam mais apertadas, mas não vai ser 50% a 49%, como foi. Não será. Lula poderá até perder. Não é o que as pesquisas hoje estão indicando. Mas aí o futuro a Deus pertence. Vamos adiante. Tem uma outra fala do Lula. Claro. Vamos ver, Uma vamos ver fala, lá. tem essa fala que essa pode ter desgostado o Trump. Essa Vamos lá. pode causar treta com Trump. É. Vai ter Nós treta? queremos o comércio livre. E mais ainda, tanto a Indonésia quanto o Brasil têm interesse em discutir a possibilidade de comercialização entre nós dois ser com as nossas moedas. Essa é uma coisa que nós precisamos mudar. O século XXI exige que tenhamos coragem que não tivemos no século XX. Exige que a gente mude alguma forma de agirmos comercialmente para não ficarmos dependentes de ninguém. Nós queremos multilateralismo e não unilateralismo. Nós queremos democracia comercial e não protecionismo. Nós queremos crescer, gerar empregos, emprego de qualidade, porque é para isso que nós fomos eleitos para representar o nosso povo. Pois é. Aí já começam as especulações. Ih, o Trump vai ficar furioso com essa história. Isso não tem nada a ver com o que o Trump quer. O Trump não quer o Brasil nessa história de fazer negócio com outra moeda que não seja o dólar. Isso irrita muito o Trump. Não, o Trump não quer fazer essa história de multilateralismo, coisa nenhuma. Quer unilateralismo e ponto. Mas isso também é uma regra de um bom negociante, como o Trump é, e como o Lula sempre foi desde o seu Claro, tempo de claro. sindicalista. Você bota suas cartas na mesa pedindo, eu quero 50% de aumento, eu quero só trabalhar um dia por semana ou dois, e depois você negocia. Então isso não vai atrapalhar, a meu ver, ou como dizem, ao meu sentir, isso não vai atrapalhar a reunião do Lula com o Trump. Não vai ser por isso que ela vai dar Claro. certa, nem ela vai dar Também. errada. Não é? Você não acha? Claro, não, é lógico. Acho que não vai misturar uma coisa com a outra. E o Trump, querendo ou não, ontem estava também num tweet que ele falou sobre as taxações, ele foi e deu mais uma cutucada no Brasil e usou o Brasil como exemplo de que pode taxar outros países também. Então, o Trump também, de vez em quando, e aí sim, até pior, a fala do Trump,
porque é exatamente sobre o assunto em questão, que é a taxação, que é o que eles vão negociar. E o Trump falando sobre taxação e usando o Brasil como exemplo ontem. Então, quem é o Trump para se irritar com essa fala do Lula, que não é sobre o objeto em questão, que são os impostos, que é a taxação? De vez em quando eles vão, sim, falar sobre temas que podem desagradar, que pode não ser de interesse do Brasil ou de interesse dos Estados Unidos. Isso vai continuar acontecendo. E o Lula não falou nada que de fato possa cortar a relação que está se criando entre os Claro dois. que não, claro que não. O Lula só tem feito tudo ao alcance dele desde maio, quando esse tarifaço começou, para manter, para negociar, para sentar à mesa, como sempre quis. O governo dos Estados Unidos foi que se fechou. Recebeu do Brasil até uma carta, olha, vamos sentar para conversar, em maio, maio último. Nem respondeu a carta. E aí depois sai o Trump aumentando o tarifaço, sai o Trump exigindo que Bolsonaro seja absolvido e os demais golpistas também, e aí começa a confusão. E o Brasil, e aí eu digo Brasil, e aí já não é mais só o governo, é tudo, é a sociedade, são setores influentes da sociedade, se juntaram, trabalharam meses em silêncio para reabrir as portas da Casa Branca. E essas portas aparentemente estão abertas agora, depois que rolou uma química, ou uma Uma indústria petroquímica. química, uma petroquímica, como diz o Lula, entre ele e o Trump lá na Assembleia Geral das Nações Unidas. Agora veja, Pois é. como diria o nosso colega Marco Antônio, colega nosso de blog, escreve todo dia no blog, o Marco Antônio diz: enquanto isso, na sala da oposição, aí na sala da oposição, ele usa esse recurso para introduzir a questão do seu ex-amigo. Espero que vocês um dia reatem relações. Dudu Tarifaço. Dudu Tarifaço foi dormir ontem feliz da vida, porque o Conselho de Ética da Câmara arquivou